Agora foi. Essa galera mesmo, né? Então vocês estão bem? Que bom, eu também tô. Vamos começar a apostila nova, né? Todo mundo tem ela aí? Ou não? Sim. Sim, né? Então beleza. Então assim, o módulo novo ele vai começar com um assunto que eu acho bem legal, que são as filósofas, né? A gente fala muito pouco sobre a filosofia feminina. E assim, na outra apostila, normalmente tinha uma sessão que era Mulheres na Filosofia. E o que que acontecia? Como normalmente essa sessão, ela não tinha muito a ver com o assunto, normalmente, do que a gente estava trabalhando. Aí, meio que na correria de ter uma aula só, a gente falava do assunto e poucas vezes eu percebi, nos 2 anos que a gente usava a apostila, pelo menos no primeiro ano, como eu estava me familiarizando com essa apostila, poucas vezes a gente falava sobre aquele assunto, porque era um pedacinho da apostila que tinha lá. Eu, às vezes, falava de uma filósofa. E eu acho legal que nessa apostila nova, a gente vai começar esse módulo com um capítulo falando só da filosofia feminina. E aí a gente vai aproveitar, obviamente, para tentar conversar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade, né? Sobre a questão do feminismo, até porque não, né? Embora não é esse o assunto que a apostila aborde, mas pensar um pouco na mulher, né? Em como a mulher é vista e se a mulher é considerada na sociedade como um ser pensante, né? Na família, no dia a dia, no trabalho, na escola, né? A gente percebe, normalmente, na minha experiência, que as meninas são mais organizadas, têm notas melhores, e aí, quando chega no mercado de trabalho, as mulheres são relegadas a um segundo plano, né? A salários menores, a maior dificuldade de promoções. E isso, por incrível que pareça, não é muito diferente na filosofia, né? Então, alguém da sala não está com a apostila? Eu. A Lara não está? Então é o seguinte, Lara. Eu vou pegar aqui, professor. Ah, você não está com ela aí, mas você tem, né? Eu vou ver se eu acho. Então pegue a apostila aí. Dá um tempinho para vocês pegarem. É de filosofia? Sim, filosofia, módulo 2. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Logo no começo da apostila de vocês, tem nas 2 páginas tem fotos de 2 filósofas, né? Eu não sei se vocês conhecem essas filósofas. Uma é a Hannah Arendt, uma filósofa judia, né, que foi perseguida na Segunda Guerra. E a outra filósofa é a Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, né, e que foi casada com Jean-Paul Sartre, um filósofo francês muito importante, mais importante do que vocês imaginam, inclusive. E são 2 filósofas da filosofia contemporânea, ou seja, da filosofia que foi praticada do final do século XIX, ou seja, começo do século XX para cá. E aí vem a pergunta, né? Por que se fala tão pouco, e eu tenho certeza que até agora, eu não falei com vocês sobre nenhuma filósofa no período antigo. Eu posso aqui perguntar para vocês. A gente falou de Sócrates, Platão, dos filósofos pré-socráticos, e a gente não falou de nenhuma mulher. E aí a gente vai começar fazendo uma reflexão interessante, que é a seguinte: a gente tem aqui 2 mulheres, que são mulheres do período contemporâneo, mas a gente não tem filósofas antigas, só que quando a gente pensa no mundo grego, que é da onde vieram os primeiros filósofos,
a gente lembra que na mitologia existiam muitas deusas importantes. Atenas, que é a cidade onde a filosofia florescia, era o nome de uma deusa grega, deusa Atena. A gente tem Afrodite, a gente tem Artemis, a gente tem Hera, a gente tem a própria Atena, a gente tem uma série de deusas importantes, relevantes da mitologia grega, mas a gente não tem filósofas importantes, né? Se a gente pegar o próprio mundo religioso antigo, tirando a mitologia grega, que, num certo aspecto, vai perder espaço mais à frente para o cristianismo. O cristianismo é a primeira religião monoteísta que tira o espaço da mitologia grega. Nós temos 3 religiões monoteístas. O judaísmo, que num primeiro momento não era relevante fora da comunidade judaica, porque o judaísmo tem essa característica de ser uma religião para dentro, né? O judaísmo, ele não é uma religião que evangeliza, que prega para os outros. O judaísmo é uma religião que exclui, na verdade. Para você poder participar do judaísmo, você tem que fazer coisas que normalmente as pessoas não fazem, como a circuncisão. É importante que você tenha uma tradição de uma família judaica ou israelense. Enfim, o judaísmo estava na dele lá. O islamismo vai vir só no século 6 depois de Cristo. O cristianismo, já no século 2, já era forte. E depois ele vai até tomar o espaço da religião, da mitologia. Mas por que eu estou falando das religiões? Porque as 3 religiões monoteístas, elas relegam a mulher ao segundo plano, né? Se a gente pegar o cristianismo, embora a gente saiba que, quem aqui, eu não sei se vocês são cristãos, mas Jesus nunca fez essa diferença entre homens e mulheres. Mas se você pega a própria religião cristã, ela só tem apóstolos, homens. E a Bíblia vai ter os livros, a grande maioria deles, pelo menos o Novo Testamento, até onde se sabe, são livros escritos por homens, né? Então a gente não vê a mulher com um papel relevante no cristianismo, embora apenas em pequenos pontos. No judaísmo, a gente tem algumas mulheres que vão ser citadas, mas os lugares de liderança sempre vão estar nas mãos dos homens. E no cristianismo, que eu falei para vocês, não é diferente. Então, a religião, que é um dos pilares da sociedade, e principalmente da sociedade ocidental, ela coloca a mulher no segundo plano. A filosofia, que tem por característica a busca por igualdade, por autonomia, pelo pensamento livre, ela também, no primeiro momento, vai relegar a mulher ao segundo plano. E aí a gente vai pegar na apostila, a gente tem na página 12, então eu pedi para vocês abrirem as páginas anteriores, a 10 e a 11, porque ela mostra 2 filósofas contemporâneas. Eu tive várias professoras de filosofia. Os livros mais populares hoje de filosofia nas escolas são de mulheres, Marilena Chauí, Viviane Mosé. O Rio de Janeiro teve uma candidata a governadora, Márcia Tiburi, que também é uma filósofa importante. A gente tem várias filósofas hoje relevantes, né? A gente tem no período contemporâneo filósofos relevantes, mas no mundo antigo não rolava, né? Então, a gente vai pegar na apostila, na página 12, eu vou pedir para vocês, o que eu falei praticamente é o que está ali na primeira parte do texto, mas eu quero ler com vocês o 1, 2, 3, 4, o 5º parágrafo, tá? Da página 12. Então, a gente vai ler aqui, ó. Os primeiros filósofos da história, os pré-socráticos, eram todos homens.
Um deles, Pitágoras, relacionava as mulheres ao caos e às trevas, enquanto relacionava os homens à ordem e à luz. Há quem diga que Pitágoras foi ensinado por uma mulher, né? Mas ele dizia, mas são todas meio que lendas, né? Mas na produção filosófica dele, ele dizia que o homem está relacionado à luz e a mulher às trevas. Ou seja, o homem é o conhecimento e a mulher é a falta de conhecimento. Um filósofo. Vou ver aqui. Na fase seguinte, chamada clássica, em que aparece Sócrates, Platão e Aristóteles, não há menção a filósofos. O próprio Platão teria afirmado em seu diálogo Timeu que as mulheres surgiram das almas recicladas dos homens inferiores. Platão ele tinha a teoria dos homens esféricos, que ele explicava de onde tinham surgido o homem e a mulher. Um dia eu explico para vocês melhor isso. E aí ele dizia que as mulheres eram a reciclagem de homens inferiores. Platão, cara, talvez um dos filósofos mais relevantes do mundo antigo, porque além de ter produzido uma filosofia importante, ele foi a boca de Sócrates, como eu já disse para vocês. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates, a gente sabe a partir dos diálogos escritos por Platão e que são vendidos aí nas livrarias. A gente tem a República, Fedro, o Banquete. Nesses livros que Platão escreveu, nessas obras, elas eram escritas em formas de diálogo. Sempre tinham vários personagens. E sempre um dos personagens era Sócrates. Ele põe um personagem chamado Sócrates. E tudo que eu falo para vocês de Sócrates, eu falo a partir das informações que se tem desses diálogos. Então, tudo que a gente sabe de Platão, aliás, tudo que a gente sabe de Sócrates, vem a partir dos textos de Platão. Então, Platão ele é duplamente importante pelo que ele produziu e por nos trazer as informações que nós temos de talvez o marco da filosofia, que é Sócrates. E ele considerava a mulher como um ser de origem inferior, embora, isso é importante, Platão, quando ele vai falar da polis ideal, ou seja, de como seria uma cidade ideal, um governo ideal, ele entende que numa cidade ideal, as mulheres e os homens devem ter a mesma educação e a mesma possibilidade de desenvolvimento e de crescimento social, né? Então, Platão consegue evoluir desse pensamento quanto à origem da mulher para um pensamento de igualdade entre as mulheres. Vem Aristóteles, que é outro monstro da filosofia, e entende que a mulher é um ser de uma categoria inferior. Ele entende a mulher como simplesmente um ser que gera, que pode gerar. Então, olha só, estou falando de filósofos que são praticamente inquestionáveis, né? Você dificilmente vai ver alguém falando mal desses caras. Porque os filósofos, e aí vem uma coisa importante que a gente pode até conversar mais para frente, os filósofos, eles meio que têm uma áurea de sabedoria que torna essas pessoas a última palavra em qualquer assunto, né? Eu acho que aqui todo mundo já assistiu um programa de televisão que você... deixa eu ver aqui se ninguém... Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, até pôr no bate-papo, vamos conversar, porque senão eu fico falando aqui que nem louco. Deixa eu ver, tem 2 mulheres na sala. Deixa eu até parar a aula aqui, deixa eu conversar com essas meninas aqui. Vocês, ainda como adolescentes, né? Eu não sei se vocês têm irmãos, eu não sei como é o convívio de vocês. Vocês já sentem ou já sentiram algum tipo de... Eu não vou nem falar discriminação, mas de diferença de peso, de opinião, de peso de respeito, assim, no sentido de
de não ser considerada igual ao sexo masculino em alguma situação, Lara e Gabriela? Sim. Sim? Na família, é. Ah, Principalmente de pessoas religiosas. você frequenta alguma religião, Lara? Oi? Oi? Você frequenta alguma religião? Eu não. Não, né? Gabriela frequenta? Não, pro. Não, né? E, Gabriela, você já sentiu em algum momento, em alguma situação, não inferior, porque não é, né? Mas inferiorizada pela questão de ser mulher, não? Sim, muitas vezes. Até para você expressar a sua opinião, as pessoas acham que na sociedade em si, você tem que caber naquilo que elas querem, não ter outra opinião diferente. Exatamente. E assim, por que que eu perguntei isso para vocês? Porque, como eu estava dizendo, qualquer assunto, cara, qualquer assunto que você vai tratar na televisão, uma coisa, sempre chama um filósofo. Parece que o filósofo ele tem sempre uma opinião que deve ser considerada como a verdade. Só que o filósofo, e é isso que a gente está tentando estudar aqui, ele é um produto da sociedade em que ele vive. A gente não é diferente disso, né? O filósofo ele tem talvez, pelo próprio ofício da observação, da análise, do rigor, ele tem uma visão de mundo. Normalmente, ele tem uma visão de mundo mais desenvolvida. Ele vai ter um posicionamento mais isento, um posicionamento mais claro das coisas, porque o filósofo ele tenta sempre observar um fato pelo todo, mas ele nunca deixa de estar, não sei se a palavra certa é contaminado, mas eu vou usar essa palavra, pelo tempo em que ele vive, pelo espírito do tempo em que ele vive. E esses filósofos são produtos de uma sociedade extremamente machista e patriarcal, onde o homem era quem sustentava, o homem era quem ditava as regras. E essa configuração social ela vai durar por muito tempo, e eu diria que até ainda até hoje, né? Porque a gente vai ver que a representatividade da mulher ela é ainda menor em várias áreas da sociedade, né? Na política, na igreja, né? Nos cargos de chefia. A gente percebe que a mulher ainda luta por esses direitos. E aí, eu estou falando tudo isso para dizer por que homens como Platão, Aristóteles tiveram a dificuldade de entender o papel de igualdade da mulher em relação ao homem. Aí a gente continua aqui. Eu vou pedir para vocês até darem uma grifada nesse trechinho que eu li para vocês, tá? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, perdão, sexto parágrafo. Desde os primeiros filósofos até recicladas dos homens inferiores. Tá? Aí a gente vai virar a página. A gente tem o terceiro parágrafo da página 13, que eu também quero ler com vocês. Eu vou pedir para vocês grifarem. A Idade Média vai herdar o pensamento de Platão e Aristóteles, tá? A gente tem a Idade Média, que é aquele período que vai do século 3, 4 depois de Cristo, e ele vai avançar até o século 14, né? Até o século 12 com mais força, mas o século 13 e 14 ainda é considerado Idade Média num certo sentido. E nesse período a gente tem dois filósofos. Sobre isso um pouco. Dois filósofos, não, perdão, dois períodos. O período patrístico e o período escolástico. O período patrístico é o período em que a igreja estabelece
as regras que ela tem até hoje, né? Quando a gente fala de período medieval, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem o período antigo, né? Que é a mitologia, no campo da religião, a mitologia grega era muito forte. Ela vai ser a religião dos gregos, ela não era chamada mitologia, porque era a religião dos caras. A gente vai ter Roma depois dominando o mundo e Levi adotando a mitologia grega, só que trocando o nome de alguns deuses, mas a mesma estrutura. Peraí, estou ajeitando aqui que eu estou... Isso. E aí o cristianismo vem no século III depois de Cristo. Na verdade, ele já existe desde Cristo, obviamente, mas ele é perseguido por Roma. Aí depois vem o imperador Constantino, se converte, inicia ali o processo de cristianização do mundo romano, com o Edito de Milão, aí, né, dando liberdade de culto para os cristãos. E aí, nesse período, é o período que a igreja, que a gente vai chamar hoje de Igreja Católica, estabelece as suas normas, as suas regras, como ela vai ser. Porque é uma igreja que não era uma igreja, era uma galera que seguia Jesus. Aí depois começam a vir os relatos dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, e aí cada um fala uma coisa, aí a igreja tem alguns grupos diferentes, e aí no período do século III até o século IX, aproximadamente, é o período de estruturação da Igreja Católica. Nesse período a gente tem um filósofo, padre, que é mais importante, que é Santo Agostinho, né? E o outro período, que é o período que a gente chama de escolástico, é o período que se estabelece a maneira como se deve ensinar alguém a ser um padre, né? É o período que se cria os cursos de formação. Cursos de formação parece algo dos nossos dias, mas é aí que se forma a pedagogia para se formar um padre, um sacerdote. Esse período é chamado de escolástico. Essa estrutura de formação de padres, tudo, depois ela é levada para o mundo secular, para o mundo comum. E aí dá origem ao que a gente chama de as primeiras universidades. Esse período é chamado de escolástico. E esse período tem um padre que é Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino era um seguidor de Aristóteles. Ele havia recebido muita influência dos textos de Aristóteles que estavam com os árabes, mas aí já é outra história. Eu não quero sair muito do contexto do que a gente está falando hoje. E Tomás de Aquino, mesmo sendo um padre do mundo medieval e mesmo sendo seguidor de Aristóteles, ele considera que a mulher foi tirada do lado do homem, portanto é igual ao homem. Porque a Bíblia, Gênesis, diz que Adão estava só. Aí Deus viu que ele estava só, falou, vou dar uma alegria para esse homem aí. Aí fez ele dormir, tirou a costela do seu lado e fez a mulher. Né? Então, a mulher é igual. Olha só, é um filósofo, olha que contradição. Cristão, medieval, mas que consegue ter uma visão da mulher um pouco diferente. Kant, que já é um filósofo iluminista, um filósofo moderno, que é o outro parágrafo que está aqui embaixo, um dos mais importantes filósofos da história, ele vai dizer o seguinte: teria afirmado que as mulheres são incapazes de atividades que envolvem abstração. O que isso quer dizer? A mulher é incapaz de pensar. A mulher é incapaz de pegar o celular que está aqui, abstrair e conseguir pensar esse celular fora da matéria celular. Olha só, um filósofo moderno, século XVIII, iluminista, né, que defendia a razão, ele vai entender que a mulher é incapaz de abstrair, de pensar. Então a gente tem no mundo antigo e no mundo moderno, até mesmo o período pós-Revolução Francesa, a mulher é relegada a um segundo plano até no mundo filosófico, né? Aí a gente tem a seção Pensadoras Silenciadas.
Aí tá aqui, você tem... existe essa ausência das mulheres da filosofia do século XIX, não significa que elas não tenham experimentado a atividade do pensamento. Há relatos de que no século VII a.C., portanto, no início cronológico da filosofia, a poeta grega Safo, nascida na ilha de Lesbos, manteve um grupo de mulheres chamado Tíasos, que discutia questões consideradas filosóficas, no que foi exilada por divergências políticas com o governo. Hipátia, de Alexandria, também foi uma filósofa do período pós-helenístico, ali, no final do helenismo e entre o período que o cristianismo se transforma na religião oficial de Roma, que é um período de muita treta entre a filosofia e o cristianismo. Ela foi uma filósofa neoplatônica, astrônoma, matemática, que deu aulas em Alexandria. Morreu assassinada por uma multidão de cristãos, acusada de acirrar um conflito entre Orestes, que era governador de Alexandria, e Cirilo de Alexandria, o bispo da cidade. Inclusive tem uma foto aqui da atriz que faz ela no filme, que se chama o filme Ágora. Eu assisti esse filme, é um filme meio assim longo, mas é um filme bom para mostrar o papel de Hipátia, e a Hipácia, né, alguns falam, na filosofia, no mundo antigo, e como ela foi morta pelos cristãos. O conflito que tinha entre o cristianismo e a filosofia desse período. E aí a gente tem, no período moderno, a inglesa Mary Wollstonecraft, que se destacou na defesa pelos direitos das mulheres, escreveu uma reivindicação pelos direitos das mulheres, onde ela defendia homens e mulheres. A gente vai, então, perceber que é só no mundo contemporâneo que a gente tem mulheres importantes. Aqui fala também de Olympe de Gouges, na página 14, uma escritora que foi, inclusive, ela foi guilhotinada por reivindicar os direitos das mulheres na Revolução Francesa, que é uma revolução pela liberdade, e as mulheres, uma mulher, um expoente da luta pelos direitos da mulher, foi aí morta por conta das suas reivindicações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguém importante para falar. Aí ela vai citar as filósofas mais modernas, mas esse a gente vai deixar para outra aula, tá? Eu não vou passar exercício para vocês hoje, tá? Vou deixar vocês de boa aí. Vou fazer a chamada, porque eu acho que as mulheres merecem, as filósofas contemporâneas merecem uma aula sobre elas, né? Não quero falar sobre elas final de aula, assim, mas a gente acho que conseguiu estabelecer uma das estruturas que também colaboraram para essa discriminação, essa falta de oportunidades para as mulheres. A filosofia também tem a sua culpa nisso. O filósofo é alguém importante, é alguém que pode sim contribuir muito para a sociedade, muito, mas existem muitos filósofos equivocados em muitos assuntos também, né? A gente tem filósofos de diversos, a gente tem filósofos ateus, a gente tem filósofos religiosos, a gente tem filósofos de direita, a gente tem filósofos de esquerda. Hitler tinha filósofos no partido nazista. Os filósofos não são pessoas isentas de julgamento ou de análise. O filósofo, ele é produto também do seu tempo, mas ele pode contribuir porque ele é um, não vou dizer um profissional, mas ele é um especialista no pensamento, né? Ele tem por ofício analisar e mapear a sociedade, entender a origem dos pensamentos. Portanto, ele pode sim colaborar, ele pode melhorar a sociedade, mas sim, ele é produto do seu tempo e ele pode se enganar. E a gente, hoje, fazendo uma meia-culpa aqui da filosofia antiga, medieval e moderna, por que não, a respeito da falha que ela teve
com o papel da mulher na filosofia. Embora houveram mulheres importantes na filosofia, mas elas sempre foram relegadas ao segundo plano. Isso muda na filosofia contemporânea. A gente vai perceber essa mudança na filosofia contemporânea de fato, né? E esse assunto a gente vai deixar para a próxima aula. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Para eu não ficar falando aqui igual um louco, sozinho? E gente, senão fica chato também. A mim foi tudo tranquilo. Tá tranquilo, mano? Você se considera um cara machista? Eu não. Não mesmo? Não. Olá, hein, cara. Longe de mim, tô tranquilo. Você acha que, você, por exemplo, sua mulher vai poder trabalhar, Por que não? Com certeza, claro. ganhar mais do que você? Sem problema. Até bom. É, né? Com certeza. Você votaria numa presidenta? O que, pra? Você votaria numa presidenta? Ué, se os... Como é que é o nome? Se fosse bom o que ela tá indicando, com certeza. Sim, né? Tô vendo aqui a chamada, tá, gente? Eu tô olhando, que eu olho aqui para não ter que ficar chamando você. Bernardo, Diogo, Evandro, Lara e Gabriela, é isso, né? Bernardo, Evandro, pouca gente, meu. Cadê esse povo aí? Tô sem moral, viu, meu? Vamos lá. Deixa eu me ver algo também, antes dessa aula acabar. Filosofia. Eu tenho a Isabela. A Isabela tá vindo, gente, tá, né? A Isabela tá frequentando as aulas? Mais ou Eu menos, acho Pro. que sim. A Laisla e a Loiane. O Matheus e a Rafaela. Nenhum deles está aí, que não fizeram a prova de filosofia. Preciso ver se na próxima aula eu consigo falar com eles para a gente fazer hoje à tarde. Mas tudo bem. Depois eu falo com eles na outra aula, se eles estiverem aí. Meus queridos, eu vou liberar vocês, tá? Falei pra caramba, já fiz a chamada. Tudo certo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não, Não. tranquilo. Bernardo ficou quietão, hein? Não sei se o Bernardo, acho que o Bernardo é meio machista, tô achando. O Bernardo não falou nada. Acho que falou, não, lugar de mulher não é o alto, não. E aí, Bernardo, nada se manifestar, né? Eu tava prestando atenção. Ó, o Bernardo já pá, pá. O Bernardo já deu com os dois pés no meu peito. Desculpa aí, Bernardo. Tá mais
E falou. Mas é isso aí. Beleza, gente. Então eu vou encerrando por aqui, até porque vai acabar o tempo. Até a próxima aula. Espero todos vocês, hein? Ok. Até, meus queridos. Até. Fui.